Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar, um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço. Então, Ernesto de Wilson Pianco, baseado em qual país que defendeu internamente uma ditadura, que venceu internamente uma ditadura ao longo do tempo, podemos espelhar para derrotar a atual ditadura brasileira? E quais principais ações que esse país utilizou? Pois é, eu tenho comentado bastante o seguinte: nenhum país, eu acho, que consegue hoje, ou historicamente conseguiu sair de uma ditadura pesada apenas por forças internas. Ele precisa de uma combinação de forças internas com um ambiente internacional favorável. Então, isso é um grande problema hoje. O ambiente internacional é desfavorável à democracia em geral, né, à liberdade, é esse ambiente descrito pelo Huxley, né? Então, não é à toa que o mundo hoje, né, gosta de Lula, né, e faz festinha para o Lula, o mundo democrático. Então, você quer ver onde o mundo democrático chegou, né, nessa espiral de totalitarismo que o Huxley descreve, é você ver o mundo democrático hoje, por exemplo, né, Biden, né, aquilo que parece ter sido feito em relação ao momento da vida brasileira aí, que está num artigo que de repente a gente vai comentar na Agenda 2030 de terça-feira. Né. Ou o Macron, né, de beijos e abraços com o Lula. Né. Isso é onde caiu a democracia ocidental. Então, nesse mundo, o ambiente é hostil a uma verdadeira democracia, mas acho que é preciso que haja assim. Agora, internamente, enfim, a gente também precisa de uma mobilização bastante maior, claro. Mas, então, olha, muitas vezes é por causa de um choque, né, um tipo de choque externo, né, isso também acontece. Né, uma guerra que muda os termos do problema, algum tipo outro de choque, isso também pode introduzir as oportunidades para sair de uma ditadura. Né. Enfim, como é que acabaram as ditaduras do bloco soviético? Mobilização interna de dissidentes e pressão internacional. Estados Unidos, Margaret Thatcher, né, Reagan, Margaret Thatcher, o Papa, João Paulo II, deslegitimando o sistema comunista como algo válido. Né? Antes você tinha a tendência no Ocidente, olha, o comunismo está lá, eu estou aqui, o comunismo é legítimo para eles, o capitalismo, enfim, a democracia é legítima para nós, não vou mexer com eles, esperando que não mexessem conosco, mexiam do mesmo jeito, mas era essa ideia de uma convivência e de aceitar a legitimidade do sistema comunista. O Reagan
assim, não, isso aí não é legítimo, isso é o império do mal. Então você precisa ter essa conscientização da ilegitimidade de um determinado regime para levar esse regime a uma queda. A partir de uma combinação, essa ilegitimidade tem que ser vista de dentro e de fora também. Acho que é a partir daí. Quer dizer, eu sei que não respondi, porque qual o exemplo de um país, né? A gente teria que pensar. Porque também as ditaduras têm sido mais explícitas, por exemplo, assim, a Polônia, né? Mas quando sai do regime, foi primeiro, digamos, a sair do regime soviético, mas era um regime fechado, explicitamente fechado, não essa ditadura que também, novamente, como o Huxley fala, passa o dia inteiro dizendo eu sou democracia, e isso aí nos megafones da mídia o tempo todo. Mas vamos pensar. Então, está aqui Valdinei, Hernani, Maurício Koga, Marcos Kovalchuk, Farol Conservador, Carlos Batista, o Farol Conservador dizendo que cresceu de menos de 1 mil para 4 mil inscritos de 3 dias para cá, que bom, parabéns. Legal. O Solange dizendo, muito carinho aqui, é um prazer sempre estar aqui quando posso, que bom, Solange, obrigado. O Valdinei pergunta, Ernesto, esse Brasil admirável foi perdido nos anais da história? Olha, o Brasil está perdidaço, né? O Brasil está perdidaço. A gente vai reencontrar. Mas, enfim, por exemplo, o fato de que esse livro a gente lê, e não precisa nem falar, né? A gente enxerga o Brasil retratado ali, você vê a que ponto a gente chegou. Nós somos, talvez, a ilustração melhor de uma tendência totalitária que o Huxley escreveu há tanto tempo. Então, e realmente nós estamos muito avançados nesse mau caminho. Mas talvez até por isso seja mais fácil, quem sabe, amanhã, depois, o mundo visualizar isso. Se o mundo precisa se mobilizar contra esse tipo de ditadura admirável mundo novo. Se o mundo se mobilizar, e o Brasil talvez seja um dos primeiros, né, a cair do galho, por estar talvez mais maduro, mas vamos ver. O Wilson Pedro pergunta qual é o melhor livro que eu li sobre o Brasil. Puxa, difícil dizer. Tinha caído o som, agora espero que tenha voltado, né? Olha, eu vou falar de um livro que foi um dos mais recentes que eu li acho que no ano passado, no outro, sobre o Brasil, tá? Não o melhor, certamente, mas achei super interessante. Teria muitas reservas também ao livro, mas é de um historiador português, que é o Vítor Manuel Adrião, que se chama História Secreta do Brasil, tá? Tem muita coisa interessante ali, muita coisa especulativa, tá? Mas a riqueza a profundidade simbólica do que é o Brasil, do que é a nossa história, fica muito bem representada ali, mesmo que você não concorde com tudo, mesmo que muita coisa você ache que é exagerado, que é invenção, né? Tá? Mas ele te dá um mapa de um Brasil muito mais profundo do que a gente normalmente conhece. Tá? Então, o Valdinei, Ernesto, o que fazer para o Brasil, o Ocidente, tomar suas responsabilidades? Você acredita em algo mais concreto e eficiente, como estabelecer vários programas de armas nucleares? Então, isso aqui, Valdinei, tem a ver com aquilo que eu falei de armas nucleares antes. Eu acho que não adianta, não é por aí. Né? A gente precisa de armas do espírito, isso sim. Tá certo? Tá aqui aquela pergunta do Valdinei, da outra que eu já comentei agora aqui. Então, sim, isso aqui é interessante. Maurício Koga. Huxley deve ter sido influenciado por Bergson, né? Henri Bergson, filósofo francês. O Bergson escreveu um livro a respeito da sociedade humana baseado na vida biológica das formigas.
Então, Bergson é um filósofo muito interessante, né? Um filósofo que tenta, digamos, construir um caminho, se é que eu posso dizer assim, para a transcendência sem passar por nenhuma fé religiosa. Se ele consegue ou não, não sei, mas ele foi considerado, né, pelos seus detratores, um mistificador, assim, que tentava usar a ciência para dizer, não, tem algo além da ciência, e tem mesmo, eu acho. Mas, não, então, o Huxley tem um ponto desse livro, do Retorno ao Admirável Mundo Novo, em que ele diz o seguinte, até naquele ponto em que ele fala, olha, organização demais não dá, se não me engano. Ele diz assim, olha, os seres humanos, eles são animais que se congregam, mas não como formigas, né? Não como abelhas, eles se congregam como lobos ou como elefantes. Eles formam um conjunto de indivíduos que se move junto, né? Geralmente, que vive junto, que ofere benefícios desse viver junto, mas que também tem uma independência, tem uma personalidade. Elefante tem uma personalidade incrível, né? Pelo que a gente vê aí em filme, porque eu nunca convivi com elefante, mas, né? E enfim, cada indivíduo tem uma personalidade. Então, eu acho que é por aí, né? A comparação tem que ser com animais que vivem em semi-sociedade, digamos assim, né? Que vivem juntos com outros, mas que não são determinados pela vida social. É diferente da formiga, é diferente da abelha, que toda a vida dela é determinada por aquele conjunto, né? Então, até num livro sobre isso, eu já vi uma vez, não lembro de quem era, que olha, você pega ali uma colônia de formigas, na verdade, quem que é o ser que você vê ali? É cada formiga individual? Não, de repente o ser é a colônia como um todo, né? Aqui, a colônia é o animal, né? Não cada formiga individual, porque não existe uma vida individual delas, né? O homem não é assim, como o lobo, nem como o elefante. Bom, o Maximilian Auer, né, fala o Admirável Mundo Novo aqui em latim e em grego. Mira os novos orbes. Onde é que está isso? Kainos, ou Kairos? Kainos Thaumacios Cosmos, né? Thaumacios é admirável, né? Em grego, esse tauma, tudo que tem o maravilhamento, a admiração, o espanto, né? Em grego. Taumatzen, daí que vem taumaturgo, por exemplo, aquele que faz coisas admiráveis, né? Que Urgos também tem a ver com energia, aquele que trabalha coisas maravilhosas. Bom, e enfim, se é uma expressão que está em algum lugar bíblico, por exemplo, me fala aqui, Maximiliano, porque eu não tinha esse presente, mas vamos ver aqui. A Solange diz, está mais para admirável gado novo. Pois é, né? Pois é. Vida de gado, né? Como diz, acho que Moraes Moreira ou Zé Ramalho, nunca sei, né? Ninguém. É difícil a gente, né, saber se é Moraes Moreira ou Zé Ramalho, com todo respeito aos dois, são ótimos músicos, né? Mas é fácil da gente confundir. Bem, me diz aí alguém, se sabe, Vida de Gado, se é de quem que é. De repente não é nenhum dos dois, mas enfim. É isso, diz aqui o Ailson, exatamente isso. Já tem muita gente controlada no Brasil, nem reagem mais. Parece que o poder está introjetado dentro das pessoas. Perfeito, são aqueles normais lá do que o Huxley fala. Então já aceitou, porque não dói, né? Pelo menos não acha que não dói, por enquanto. É um pacto de mediocridade que a pessoa faz. Olha, não vou, digamos, tentar sair desse espaço ridículo aqui que me deixaram, mas também não, então, ao não tentar sair, não vou me ferir tentando sair. É um pacto que eu acho que a gente não deve fazer. Tá certo, o Maximiliano, se é do jeito que você escreveu aqui, a transliteração é essa, Kainos Thaumacios Cosmos, né? Cosmo é o mundo, tá certo. E é ordem ao mesmo tempo, né? Cosmos é o mundo e a ordem. Então, isso que eu falei da ordem, e que o Huxley também fala, olha, a ordem não é para ser um objetivo totalizante assim, não.
e também fala disso, de certa forma, o Matthias Desmet, quando ele diz o iluminismo quis transformar tudo em algo racional e, como é que ele dizia? E encaixar, não, esmagar tudo para colocar dentro da razão e da lógica, né? E, na verdade, o que você precisa é o que ficou fora, a mística, a poesia, etc. Tem a ver também com isso, quer dizer, o excesso de ordem, o que ele faz? Ele, né, comprime a gente numa gaveta e acaba cortando o nosso laço com aquilo que realmente nos salva, que é o que está além do racional, o que está para esse lado do místico, do poético, etc. Mas, então, a ordem, a gente tem que ter cuidado de achar que a ordem sempre é bom, né? E eu digo isso pelo seguinte, cosmos, em grego, você traduz cosmos ou como mundo ou como ordem, geralmente mais como mundo, né? Quase sempre no Novo Testamento, quando Jesus ou as epístolas falam do mundo, estão falando do cosmos, né? E dizendo, olha, não fique preso a este mundo, né? Não se guie pelas alegrias deste mundo, né? Não se oriente, né, pelo sucesso neste mundo, né? Isso sempre em grego é cosmos, que também significa ordem, né? Então, o cristianismo, ele é, de certa forma, anticósmico. Ele não acha muita graça. Enfim, Jesus, ele fala assim, olha, não acha muita graça na ordem, não, né? Você precisa da outra coisa, né? Você precisa, quer chamar de caos, chame, mas você precisa da verdade. A verdade, ela não cabe toda na ordem, né? Você precisa da vida, a vida não cabe na ordem. Se você quiser reduzir a vida à ordem, você vai perder a vida, na verdade. Acho que o cristianismo tem essa mensagem muito forte. A liberdade não está na ordem. Você procurar, claro, você precisa de um pouco de ordem aqui e ali, mas não se oriente por este cosmos, né? Mundo / ordem. Então, Maurício Koga diz que já leu A Paideia do Jäger, excelente, está lendo o Erik Voegelin, Ordem e História, volumes 1, 2, 3, excelente, Maurício, excelente. Isso, Maurício, você está no nosso curso, né? Eu acho que você está na academia. Então, vamos trazer o que você quiser aí de comentários a partir disso. Então, Paideia tem tudo a ver com o que a gente tem falado sobre a origem do Ocidente lá em Alexandre, depois, de certa forma também entre os romanos, né, mas sobretudo entre os gregos. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo.
globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade